Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui a terceira parte da nossa aula sobre barras de aço submetida à força cortante. E aí, o que foi apresentado nos dois vídeos anteriores é que nós temos a tendência da alma do meu perfil sofrer ali ou escoamento, certo? O aço que compõe a alma do meu perfil sofrer escoamento por causa das tensões cisalhantes, ou na outra extremidade, né? A gente ter ali o fenômeno da instabilidade por causa daquela compressão diagonal que nós podemos observar quando nós temos painéis, né, com grande esbeltez, né, com esbeltez muito grande, e aí, portanto, a chance de a gente ter ali uma flambagem da alma provocada por esses esforços de compressão diagonais da minha alma, eles aumentam consideravelmente. Só que tudo isso foi tratado de forma, vamos dizer assim, qualitativa. Vejam que no vídeo anterior eu até apresentei alguns critérios que a norma coloca com relação à rigidez dos nossos enrijecedores para que eles cumpram o papel deles, né, de forma assertiva, de forma apropriada. Mas nada foi falado sobre até que ponto, né, de forma quantitativa, eu posso dizer que o meu perfil, aquele meu painel ali, o meu painel, né, entre chapas enrijecedoras ou sem chapas enrijecedoras, ele vai ter maior tendência, né, de sofrer ali escoamento ou de sofrer flambagem, né? Ou seja, eu não criei nenhum divisor de águas, não apresentei, né, nenhum divisor de águas sobre até que ponto a alma do nosso perfil submetida à força cortante vai estar sujeita a uma situação em que ela vai sofrer escoamento, né, por causa das tensões cisalhantes, ou até que ponto ela vai estar sujeita a uma situação em que ela possa sofrer flambagem, certo? Então, lá do regime elástico, certo? Se eu pegar uma viga em que eu tenho enrijecedores igualmente espaçados de uma distância A, e a alma do meu perfil possui uma altura H, se eu submeto essa região da minha viga a uma força cortante V, certo? A força cortante que promove a flambagem dessa minha alma por causa daquele esforço de compressão diagonal que eu tenho aqui, ó, certo? Ou seja, a força cortante que eu aplico na minha viga que provoca esse fenômeno de instabilidade é 0,9 vezes uma constante, né, um parâmetro Kv, vezes o modo de elasticidade do meu aço, vezes a área da alma do meu perfil, tá? AW. Esse W que está aqui é para se referir à alma do meu perfil, certo? Dividido pela esbeltez da minha alma ao quadrado. Perceba que quanto maior a esbeltez, né? Quanto maior a esbeltez da minha alma, menor é a força cortante que provocaria, né, flambagem dessa minha alma por causa da força cortante, né? Por causa desse esforço diagonal de compressão. Essa minha esbeltez, ela é dada pela altura da minha alma, tá? Dividida pela espessura da chapa que compõe a alma do meu perfil. Correto? A área da alma, né, o AW, certo? O AW que aparece aqui é igual à altura total do meu perfil, certo? A altura total do meu perfil, D, vezes a espessura da alma. Então isso já começa a dar algumas diferenças, né? A gente já começa a reparar alguns pequenos detalhes que são diferentes do que foi apresentado do ponto de vista teórico. Então essas equações que estão aqui ilustradas, né? Essas equações que estão aqui ilustradas são equações que, de certa forma, derivam do que está apresentado da norma. Então, quando vocês virem em qualquer equacionamento daqui por diante, essa variável AW, ela não se refere exatamente à área somente da alma do perfil, mas sim à área de toda
de toda a projeção vertical, né, do meu perfil, né, de toda essa parte central na projeção vertical do meu perfil, ou seja, ela adentra nas porções das mesas do meu perfil. Então é a altura D total do meu perfil vezes a espessura da alma, certo? Esse parâmetro KV, certo? Ele tem duas situações possíveis. Se a gente não tem enrijecedores transversais na nossa viga, ou se a quantidade de enrijecedores é parca, né? Ou esses enrijecedores possuem um espaçamento muito grande, né, entre eles, então representado por essa variável aqui, ou seja, se a distância entre os meus enrijecedores dividido pela altura da alma do meu perfil é maior do que 3, ou ainda, se eu tiver essa situação aqui, então o meu KV vale 5, tá? 5. No entanto, se eu tenho enrijecedores transversais espaçados a distâncias relativamente pequenas, né, em comparação à alma do meu perfil, então meu KV é igual a 5 mais 5 vezes dividido por A sobre H elevado ao quadrado, tá? Então eu tenho duas situações extremas. A primeira situação, quando eu não tenho enrijecedores transversais, ou quando eles estão com espaçamentos significativamente maiores em relação à altura da alma do meu perfil, ou quando eu tenho enrijecedores com espaçamentos menores, né? Com espaçamentos menores entre eles, certo? Então, sabendo a fórmula lá da força cortante que provoca flambagem da minha alma, né? Em função lá da esbeltez, eu posso encontrar quem é a força cortante que provocaria, né? A força cortante que provocaria flambagem do meu perfil, né? Da alma do meu perfil, sem, no entanto, provocar escoamento do aço da alma do meu perfil por cisalhamento. Então, basta a gente lembrar que, né, esse conceito já foi um pouco elaborado no primeiro vídeo. A força cortante que provocaria escoamento do aço da alma do meu perfil, levando em consideração as tensões residuais que já existem, né, do processo de laminação ou do processo de soldagem, ou seja, do processo de fabricação do perfil, seria igual à alma do meu perfil, né, a área da alma do meu perfil, vezes a tensão cisalhante que provoca escoamento do meu aço, que é 60% da minha tensão de escoamento, né, por causa das tensões normais, menos a tensão cisalhante residual, né? A tensão cisalhante residual que eu tenho do processo de fabricação. Essa tensão cisalhante residual, ela gira em torno de 20% das tensões normais, né? Das tensões normais. Então eu tenho aqui que a força cortante que provoca escoamento do aço da alma do meu perfil é 60%, né? E esse 60% vem lá do critério de von Mises, que já foi apresentado. 60% da área da alma do meu perfil, vezes a tensão de escoamento do meu aço, menos 20% por causa das tensões, 20% da tensão de escoamento, né? Por causa das tensões residuais que eu tenho do processo de fabricação do meu perfil. Então, rearranjando essa equação, né? Nós chegamos que a força cortante que promove escoamento do aço do meu perfil seria 0,48 da área da alma do meu perfil vezes a tensão de escoamento, né, do aço que compõe ali o meu perfil. Então, se eu igualar essa força cortante VR com a força cortante que provoca flambagem, né, da alma do meu perfil, eu vou encontrar o valor limite da esbeltez, né? Então, se eu faço, olha, eu quero saber quem é a força cortante que promove flambagem do meu perfil sem provocar escoamento do meu aço. Eu quero saber qual é
a esbeltez limite que eu tenho da chapa do meu perfil, que faz com que eu tenha a flambagem da alma, sem, no entanto, provocar escoamento do aço. Então basta eu seguir essa inequação aqui, ó. Eu quero saber a força cortante, que promove flambagem da alma do meu perfil, sem, no entanto, provocar escoamento, ou seja, que está ali no limiar para provocar escoamento. Então, com essas duas equações que eu já apresentei anteriormente, né, e rearranjando os termos, cancelando a área, né, a área da alma que aparece em ambas as equações, a gente vai encontrar a seguinte equação para o lambda, ou seja, quando a esbeltez da alma do meu perfil, né, for maior do que 1,37 da raiz quadrada do kV vezes o módulo da elasticidade dividido pela tensão de escoamento, eu vou ter uma chapa, né? Eu vou ter uma esbeltez da chapa da minha alma, né? Que eu vou ter flambagem elástica, ou seja, flambagem da alma do meu perfil por causa do cisalhamento, sem, no entanto, ocorrer escoamento do meu aço. Se eu continuar nessa mesma brincadeira, né? Eu posso agora encontrar... eu posso agora traçar um gráfico, né? Eu posso agora traçar um gráfico em que eu tenho a força cortante que promove ali flambagem da alma do meu perfil, sem, no entanto, provocar escoamento. Então, desde que a esbeltez da minha alma ou a esbeltez do painel que compõe a alma do meu perfil seja maior do que lambda R, certo? Eu vou estar aqui no que a gente chama de regime elástico, né? Regime elástico. Aí para os perfis I, né? Para os perfis I, fletino em relação ao eixo de maior inércia, lambda R é dado por essa equação que está aqui apresentada, 1,37 da raiz quadrada do kV vezes o E dividido pela tensão de escoamento. Vamos agora para esse outro trecho aqui, ó, que é o trecho em que eu tenho o limite entre sair do regime inelástico, ou seja, eu tenho flambagem com escoamento do aço, certo? E o trecho em que eu tenho somente plastificação, eu não tenho flambagem do aço. Então, no regime inelástico, tá? Nesse trecho intermediário que eu tracei aí, a força cortante é dada pela raiz quadrada, tá? Da força cortante que provoca ali a flambagem do meu perfil, tá? Da alma do meu perfil, certo? Vezes a força cortante que promove escoamento do aço da alma do meu perfil, a raiz quadrada desse produto, né? Então, se eu substituir aqui a força cortante que promove a flambagem da alma do meu perfil por causa do cisalhamento, né? E a equação em que eu tenho aqui a força cortante que provoca escoamento do aço da alma do meu perfil por causa do cisalhamento, eu vou obter essa expressão aqui, ó. VI, né? Ou seja, a força cortante dentro daquele regime inelástico vai ser dada por essa expressão aqui, por essa expressão. Pensando agora na força cortante que promove a plastificação total da alma, né? Eu tenho a área, né? A área da alma do meu perfil vezes a tensão cisalhante que promove escoamento, né? Se eu não descontar, então a força cortante que promove plastificação total da área da alma do meu perfil é 60% da área da alma vezes a tensão de escoamento do meu aço, certo? No caso, eu estou admitindo ali que ao longo da altura da alma do meu perfil, eu tenho tensões cisalhantes que são uniformemente distribuídas, né? Uniformemente distribuídas e iguais a 60% da tensão de escoamento, tá? Então, se eu igualo a expressão da força cortante que promove escoamento da alma do meu perfil, né, com a expressão do VI, que é a força cortante no regime inelástico, tá? Se eu igualo VI a VPL, fazendo aí as simplificações possíveis, eu vou encontrar a esbeltez limite, que faz com que a esbeltez limite da alma do meu perfil,
que faz com que eu saia do regime plástico, né, em que eu tenho escoamento da alma do meu perfil, certo? E entre naquele regime inelástico, né? Regime inelástico, certo? Então eu encontro aí que lambda P é igual a 1,10 da raiz quadrada do KV vezes o E sobre o FY. Então agora eu posso escrever a minha força cortante referente à flambagem elástica em termos daquela variável lambda P, né? Esbeltez que separa ali o regime em que eu tenho plastificação total da alma do meu perfil e flambagem inelástica do meu perfil. Então, meu lambda P ao quadrado vai ser igual a 1,21 do KV vezes o E dividido por FY. Se eu isolar agora o produto KV vezes o E, né, isso aí vai ser igual a lambda P ao quadrado vezes FY dividido por 1,21. Se eu retornar agora a expressão, né, para a força cortante que provoca flambagem do meu perfil, né, flambagem da alma do meu perfil, substituindo, se eu substituir o KV vezes o E dessa expressão, né, dessa expressão aqui dentro, eu vou encontrar que o meu VCR é dado por essa equação aqui, né, a força cortante que provoca ou promove a flambagem da alma do meu perfil, por causa da força cortante. Então eu vou poder encontrar essa expressão que está aqui, ó, VCR é igual a 0,74 lambda P sobre lambda ao quadrado vezes VPL sobre 0,6. Essa equação é a que está apresentada no texto da norma, né, da NBR 8800, quando ela trata da força cortante que provoca flambagem elástica da alma do meu perfil por cisalhamento, tá? Então essa expressão que vocês vão encontrar lá no texto da norma. Por fim, gente, nós podemos traçar esse gráfico aqui, ó. Então, dependendo da esbeltez do painel da alma do meu perfil, eu posso ter três situações com relação à resistência à força cortante dessa minha alma. Eu posso ter aqui o comportamento em que eu tenho flambagem elástica, ou seja, flambagem sem escoamento do meu material, desde que a esbeltez seja maior do que lambda-R, que já foi deduzido. Eu posso ter situações em que eu tenho esbeltezes com valores intermediários, e aí, portanto, eu tenho aqui uma flambagem inelástica, né? Uma flambagem acompanhada do escoamento do aço, né? Uma flambagem por cisalhamento da alma, acompanhada de escoamento do aço. Ou eu posso ter a plastificação total, né? A plastificação total da alma do meu perfil, certo? Plastificação total da alma, né? Da alma do meu perfil, desde que a esbeltez do painel da alma do meu perfil seja menor do que lambda P, né? Lembrando que lambda P já foi deduzido anteriormente, né? Quem é lambda P? Lambda P é igual a 1,10 da raiz quadrada do KV vezes E dividido por FY. Então espero que vocês tenham aproveitado. Peço que vocês olhem as deduções lá do livro do professor Facuri, especificamente do capítulo 8.6.2, em que ele apresenta, né? Ele apresenta a dedução de todas essas equações que foram aqui apresentadas na nossa videoaula, tá? Aprofundem o conhecimento de vocês, pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.